sejam todos bem-vindos, que a gente possa, ao sair daqui, ter a certeza que vamos sair bem melhor do que quando chegamos. Porque só o fato de nós, durante o nosso dia, nos dispusermos, né, de vir para cá, de deixar os nossos afazeres, de deixar de ir para casa, ver a novela, ver o jornal, ficar com os familiares, é porque a gente está em busca de algo, de algumas respostas, e que elas não sou eu que vou dar para vocês, essas respostas. Mas o meu trabalho aqui é fazer com que vocês reflitam e encontrem essas respostas dessas dificuldades dentro de vocês mesmos. Porque só nós sabemos o que estamos passando nesse momento. O quanto isto, né, é dolorido. Talvez para alguma outra pessoa ela vai dizer que essa dor não é tão intensa quanto a que eu estou passando. Mas cada um sabe do seu momento, da sua dor. E nós precisamos trabalhar para encontrarmos forças dentro de nós mesmos para a gente superar isso. E o capítulo de hoje é o capítulo 15, que fala: fora da caridade não há salvação. E o item que ficou para mim e para o Roberto fala sobre as boas sementes em nossa consciência. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, antes de nós iniciarmos no tema. Alguma vez vocês tiveram dúvida quando leram alguma coisa sobre a Bíblia, se aquilo era fato ou símbolo? Será que isso realmente aconteceu? Ou isso é uma parábola? E muitos de nós temos essa dúvida sobre isso quando lemos algo, né? E eu quero dizer para vocês que muitas delas são fatos e todas elas são símbolos. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus anda sobre as águas, é fato. Mas isso tem uma simbologia, tem um ensinamento. Quando Jesus multiplica os pães, é fato. Mas isso também tem uma simbologia, tem um ensinamento. Quando Jesus, na sua primeira aparição nas bodas de Canaã, e ele transforma a água em vinho, é fato. Mas tem um símbolo, tem um ensinamento. Então, todos esses versículos que a gente lê, e que a Bíblia é composta de vários livros, eles têm a sua história real. Por quê? Porque o povo hebreu, naquele período não se escrevia nada, então era tudo, os ensinamentos eram passados de pai para filhos inicialmente, né, através de histórias. E eles contavam essas histórias através do cotidiano das suas vidas. Então, quando ele contava uma história, aquilo realmente acontecia, mas quando Jesus traz isso, né, como ensinamento, ele tem um propósito. E tem uma das parábolas, na verdade são duas parábolas apenas, se eu não me engano são 44 parábolas, tá? Mas são duas parábolas que Jesus conta a parábola e explica. É a parábola do joio e do trigo e a parábola do semeador. E essa parábola é que eu quero conversar com vocês hoje, porque ela tem muito a ver com essa questão da consciência, né? E fala muito, né, nesse capítulo 15, ele fala muito da caridade e humildade versus o egoísmo e o orgulho. E uma coisa que é importante que
que todos nós saibamos que todos nós nascemos aqui com uma missão. E com um tempo determinado para cumprir esta missão. Seja 50, 60, 70, 20, 30 anos, nós não sabemos. Mas à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai respirando, à medida que a gente vai se alimentando, à medida que a gente vai ficando doente, a gente vai diminuindo esse período de estadia nesse plano. E o nosso tempo de cumprir a nossa missão, ele vai diminuindo. Às vezes nem percebemos isso. E muitas vezes, além do nosso problema físico, né, das doenças que aparecem, nós também perdemos muito tempo da nossa vida focados nos problemas, nas dificuldades e nas pessoas que nos magoaram. Às vezes, nós lembramos muito mais de alguém que nos magoou, que nos entristeceu, de alguém que nos ama, que nos fez alguma coisa de bom. Parece incrível isso. Eu gosto de fazer analogias, né? E eu costumo sempre usar essa mesma, que quem já conhece vai lembrar, quem não conhece vai pensar a respeito. Eu sempre digo que a mágoa, a tristeza, é como se nós estivéssemos, né, dentro de um lamaçal. E aonde nós estivéssemos acorrentados às pessoas que nós temos mágoas, nós temos tristezas. E nós desesperadamente tentamos sair desse lodo. Mas nós não conseguimos, porque no momento que nós nos movimentamos para tentar sair, a outra pessoa também quer sair, se movimenta os braços e a gente acaba puxando cada um o outro e não consegue sair, porque não tem harmonia nisso. E a gente só consegue sair disso sozinhos. É quando a gente começa a pensar que toda essa mágoa, que toda essa tristeza que eu tenho em relação a alguma pessoa durante uma semana, durante um mês, durante ano e às vezes durante 10 anos, isso não trouxe nenhum bem para a minha vida. Mas aí a gente diz assim, mas por que eu vou perdoar ela e libertar ela do que ela me fez? Não. Na verdade, quando a gente perdoa alguém, eu estou me libertando desta pessoa. O que ela fez de errado, eu apenas estou dizendo o seguinte, o que você fez de mal para mim, eu estou te libertando para te seguir em frente. Agora, tu vai ter que aprender o que tu errou, não comigo mais, mas com a vida, na jornada que tu tem a seguir. Se vocês forem ver alguns livros de André Luiz, vocês vão ver que tem histórias nas quais existe o perdão e que esses personagens, que por mais que tenham feito muito mal, mas foram perdoados, eles não aparecem nos outros livros subsequentes. Por que isso? Isso acontece com Emmanuel. Porque ele se libertou. Então, aquela pessoa que fez algo de errado, ela vai ter que cumprir a sua jornada, ela vai ter que ter o aprendizado, mas não é mais comigo. É no caminho dela, é na jornada dela. O meu caminho agora veio para esse lado. E isto são escolhas que nós temos que fazer. Talvez muitos de nós considerem que se Deus, né, é onisciente, por que Ele deixa que os seus filhos sofram aqui na terra? Ele não deixa que os filhos sofram, são escolhas. Nós é que temos o livre-arbítrio
de escolher que caminho seguir. A questão 621 do Livro do Espírito diz que a lei de Deus está na nossa consciência. Então nós sabemos, intimamente nós sabemos quando estamos fazendo algo errado ou algo certo. Ninguém precisa nos dizer. Ninguém precisa nos apontar o dedo para dizer que a gente errou com alguém ou algum ato. Nós sabemos isso. Mas, como essa vida, nesse plano, ela tem fim, nós todos precisamos escolher, fazer escolhas de como é que nós vamos vivenciar isso que Deus nos deu aqui. Esses 70 anos, esses 80 anos, esses 50 anos. A gente não sabe. A gente sai de casa, muitas vezes brigada com a esposa ou com o esposo, diz que quando eu voltar para casa eu faço as pazes. Eu não sei se eu vou voltar para casa. Ninguém sabe. Só Deus. E às vezes a gente perde tanta oportunidade de dizer para as pessoas que a gente realmente ama. Ou dizer os nossos sentimentos. A gente se priva de dizer o que a gente sente às outras pessoas. Por medo. Medo talvez de ficar sozinho, de não ser compreendido. E vivemos numa luta interna conosco mesmo, imaginando, né, que o outro tem o poder de adivinhar o que nós estamos pensando ou o que nós estamos sentindo. E não é verdade. Nós precisamos dizer para as pessoas a quem amamos o que nós estamos sentindo, as dificuldades que nós estamos passando, para que a gente possa sair disso juntos. E a palestra de hoje fala justamente sobre semente, né? Sobre o que plantar, sobre o que colher. E essa parábola, né, no capítulo, ela está no capítulo 18, ela fala em semeador, semente, né? E sobre a terra. Então, o semeador é Jesus, a semente é a mensagem, né? E o solo, onde essa semente vai cair, somos nós. Ou seja, Jesus vem, ele traz essas verdades espirituais e ela é falada para várias pessoas, como nós aqui, né? Para todos nós. Algumas sementes, ele diz que cai à beira do caminho, e você sabe que a beira de um caminho, né, é onde a terra é mais dura, onde as pessoas pisoteiam, né? Então, essa semente ela não tem condições de entrar nessa terra, e vêm as aves e levam essa semente. A segunda semente, ela cai entre as pedras. E entre as pedras nós temos ainda um pouquinho de terra. Então ainda ela consegue, né, dar um pouquinho de raiz, mas vem o sol e mata porque essa raiz está na superfície. E a terceira porção de semente cai entre os espinheiros. A terra é boa, mas os espinheiros nascem em torno dessa semente e sufocam ela. E a quarta semente cai em solo fértil. Mas mesmo caindo em solo fértil, tem 3 tipos de solo no solo fértil, que nós vamos conversar depois. Então a semente que cai à beira do caminho são aquelas pessoas que escutam essas verdades espirituais ou até se perguntam e vão buscar isto, mas têm o coração endurecido. Não aceitam.
porque elas olham apenas para si. São pessoas orgulhosas e que acham que o mundo gira em torno delas. As sementes que caem entre as pedras e tem alguma terra, são aquelas pessoas que escutam essa mensagem e se alegram com essa mensagem e dizem que vão viver isto. Mas, nas primeiras dificuldades que tem, elas largam tudo. Uma coisa é como se a gente venha ao centro espírita para tomar passe, para se sentir bem, né? E muitas pessoas saem daqui se sentindo bem e acham que isso é suficiente. Quando a gente fala em estudar mais, não é a questão de estudar o Espiritismo, é a questão de estudar alguma doutrina, seja ela espírita ou não, que nos dê um novo caminho. Porque se até esse momento alguma coisa não estava boa na minha vida e eu preciso de um novo caminho, eu tenho novos questionamentos da minha vida e do que ela vai ser daqui para frente, eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas porque eu vou ter os mesmos resultados que eu tinha antes. Ou seja, se eu vim aqui, eu não estava bem, eu fiquei bem, eu vou voltar ao meu convívio normal, vou voltar a fazer as mesmas coisas e vai acontecer que daqui a um tempo eu vou voltar aqui novamente no centro espírita porque a coisa não se resolveu. Porque eu não me modifiquei.